Doutora, vou lhe fazer uma perguntinha. Em relação aos exames para o diagnóstico de Parkinson, como é que anda a cintilografia de perfusão cerebral com Trudet? Ele vale, não vale mesmo? Tem alguma importância? Hoje não tem mais? Como é que anda isso? Obrigada pela pergunta. Na verdade, nós temos alguns exames que nós podemos utilizar para o diagnóstico diferencial, para medir a dopamina. Um é o ultrassom, de mesencéfalo, onde a gente vai ver a região do mesencéfalo, então existe uma hiperecogenicidade dessa região, porque existe um aumento de depósitos de ferro nos pacientes com doença de Parkinson ou parkinsonismo, e existe a cintilografia com Trodat, é um marcador específico de transportador de dopamina. Quando nós devemos solicitar esses exames? E eles são sim solicitados até hoje. Quando nós temos dúvida se existe parkinsonismo ou não. Então, por exemplo, um paciente que tem um tremor diferente, estranho, ele tem idade, a gente acha que ele pode estar um pouco lento, mas eu não tenho certeza se aquilo ali é um parkinsonismo ou não. Eu preciso saber se ele realmente tem alteração de dopamina ou não. Aí eu lanço mão disso. Ou eu tenho uma dificuldade, eu quero saber se aquilo é tremor essencial ou se é um tremor relacionado à doença de Parkinson, apesar de que clinicamente são bem diferentes, mas isso pode acontecer, nós temos alguma dúvida, eu também posso pedir. Ou em casos funcionais, ou seja, o que nós antigamente chamávamos de psicogênicos. Infelizmente, no meio em que eu vivo, no transtorno do movimento, mais difícil na demência, mas no transtorno do movimento, nós temos muitos quadros de transtorno do movimento psicogênicos ou funcionais. Então, pacientes que simulam mesmo um quadro parkinsoniano com algum outro benefício, e esses medicamentos, esses exames podem nos auxiliar. Mas se eu estou vendo um paciente, eu sei que ele tem um quadro de parkinsonismo, ele tem lentidão, ele tem tremor de repouso, ele tem rigidez, eu não preciso pedir esse exame para ver que a dopamina dele está alterada. Então, eu acho que isso é muito importante a gente colocar. E eu também não devo pedir esse exame se esse paciente não apresenta alguma suspeita. Por quê? É muito comum pacientes que eu acho que têm tremor essencial, que é um tremor de ação, é o tremor que eu falo, é o tremor do cafezinho. O paciente ele vai levar a comida na boca e ele treme. Completamente diferente do tremor parkinsoniano, que é um tremor de repouso. Ele melhora durante a ação. Se eu acho que aquilo é um tremor essencial, não há por que eu pedir esse tipo de exame. Por quê? Porque, como eu coloquei para vocês, a doença de Parkinson ela pode começar muitos anos antes dos sintomas aparecerem. E esse exame pode estar alterado. Eu vou fazer o que com esse exame? Eu vou falar, olha, está alterado, algum dia você pode ou não ter Parkinson? Então, deve-se ter muita responsabilidade para solicitar esses exames. Ok, continua aberto. Você leva o microfone ali, por favor. A minha dúvida é referente aos sintomas não motores. Ele é um diagnóstico diferencial também, ou ele é acompanhado com os motores? Os sintomas não motores, eles integram os sintomas relacionados à doença de Parkinson. Quando eu falei da importância deles, é muito interessante a sua pergunta, por quê? Alguns sintomas não motores, e aí eu vou falar em especial, como eu coloquei na aula, o distúrbio comportamental do sono REM, ele é um sintoma que quase nós consideramos um biomarcador. Por quê? Porque os pacientes que têm alfa-sinucleinopatias, e aí entra a doença de Parkinson, entra a atrofia de múltiplos sistemas, algumas outras demências, podem apresentar esse distúrbio não motor, entendeu? Mas a gente ainda não tem como colocar isso como o principal sintoma. Por quê? Tem várias causas para alteração de olfato. Se você tem alteração de olfato e vai no meu consultório sem nenhuma outra queixa, você fala assim, eu posso ter Parkinson? Eu não sei. Infelizmente, a gente não pode levar os sintomas não motores como um marcador para isso. Apenas o diagnóstico é feito quando surgem os sintomas motores. O que a gente tem que prestar atenção é que, durante a evolução da doença de Parkinson, esses sintomas não motores, eles são extremamente comuns e eles pioram muito a qualidade de vida. Então, hoje em dia, a consulta não é mais uma consulta neurológica para se tratar um paciente com Parkinson, é uma consulta clínica. Eu tenho que perguntar arduamente a respeito de todos esses outros sintomas para melhorar a qualidade de vida desse paciente, para ele viver melhor. Porque o sintoma motor, ele entrou no consultório, eu consegui ver o que ele tem. E um outro ponto importante também, eu vou até aproveitar a sua pergunta, é em relação ao tremor de repouso. Nem todo paciente com doença de Parkinson treme.
A gente não pode esperar aparecer tremor para fazer diagnóstico, porque eu tenho uma forma rígido-cinética, onde esse paciente praticamente não vai apresentar tremor, tá bem? Então, nem todo paciente com Parkinson treme e nem todo tremor é Parkinson. Muito importante. Mais alguma pergunta? Olha, não é todo dia que está com a doutora Roberta aqui do lado assim não, viu? Bom, então vou aproveitar um pouquinho mais. Ah, tem? Oi, boa tarde. Eu queria saber quando que está indicado a inserção do DBS e qual que é o prognóstico do paciente em relação à melhora dos sintomas e tudo mais após a inserção. Se for bem indicado, o prognóstico é excelente. Hoje em dia, a gente tem indicado muito mais a utilização do DBS do que antigamente. O que a gente tem que ter é critério. Antigamente existia o que a gente chamava de talamotomia ou palidotomia. Era uma ablação térmica desses núcleos para aqueles pacientes que já estavam numa fase muito avançada da doença de Parkinson e a gente não tinha mais o que fazer. E é um bom método. Mas o DBS ele mudou muito esse conceito, porque hoje em dia nós utilizamos o DBS em fases moderadas. Vocês estão me ouvindo, né? Estou percebendo que está falhando. Tá, então tá ótimo. Em fases moderadas da doença. A gente tem, óbvio que para você indicar o DBS, você tem que ter certeza que é doença de Parkinson. Então, a gente espera mais ou menos 4 a 5 anos de doença, respondeu bem, está evoluindo como uma doença de Parkinson, a partir daí você vai poder indicar o implante do eletrodo ou não. E existe o que nós chamamos de janela terapêutica. Então, quando eu indico esse tipo de tratamento cirúrgico? Eu indico quando o paciente ele já começa a apresentar necessidade de utilização de doses muito altas de dopamina, de drogas dopaminérgicas, principalmente a levodopa, isso é um ponto, e quando ele começa a apresentar flutuações muito importantes. Então, diminuiu o efeito da medicação e começou a apresentar quais seriam essas flutuações? Diminuição da eficácia da medicação. No começo, o paciente toma um remédio e ele evolui muito bem, nem parece que ele tem Parkinson. Com a evolução da doença, ele toma um remédio, esse remédio tem uma duração boa de 3 horas, de repente ele trava, ele fala, eu estou em off, é o on-off, né? É o travamento. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para indicar esse procedimento. Então, aqueles casos que nós estamos percebendo que o paciente já não responde tão bem à medicação, está piorando a qualidade de vida e, principalmente, tem boa cognição, porque isso é um critério de exclusão, aí nós podemos indicar a cirurgia. Bom, pessoal, como nós já estamos com o nosso tempo esgotado, gostaria de agradecer aos palestrantes aqui presentes pelas brilhantes exposições e agradecer também à Associação Médica Brasileira por ter essa iniciativa de fazer esse congresso geral, né, que tanto ajuda aos mais novos, como também relembra aos mais velhinhos, não é, professor Adalberto? Para não esquecer demais, né? Muito obrigado a todos.